Oi, gente, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é quarta-feira, 4 de junho. Veja os destaques da edição de hoje. Educação inclusiva. Reverter a taxa de analfabetismo entre alunos com deficiência é um desafio que precisa ser encarado. Ladrão furta comércio em Taubaté e acaba preso. Paralisação no transporte público. Manhã é marcada por atraso nas linhas de ônibus de São José e Jacareí. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias está no ar. Atenção, você que é de São Sebastião e mora perto da praia de Juqueí, na região sul da cidade. A Defesa Civil precisou isolar um trecho da praia depois que pedras muito grandes despencaram do morro. O pessoal da Defesa Civil está por lá porque há risco de mais deslizamentos. Então é bom redobrar a atenção e evitar essa parte da praia até tudo ficar seguro. A gente vai informando vocês e atualizando essa situação, aí da praia de Juqueí, em São Sebastião. Ontem a gente falou sobre uma questão importante para quem tem transtorno do espectro autista. A gente falou sobre hiperfoco, vocês se lembram? E eu me lembro que assim que a gente exibiu essa matéria, uma telespectadora comentou que falar sobre esses assuntos de inclusão na televisão aberta era muito importante, principalmente para as famílias atípicas. E a gente concorda. Tanto que hoje eu trago para vocês uma outra reportagem sobre inclusão e com informações preocupantes. De acordo com dados do último censo escolar, a taxa de analfabetismo de pessoas com algum tipo de deficiência chega a 21% entre alunos com 15 anos ou mais. A educação inclusiva é um desafio no país inteiro, um trabalho que precisa ser abraçado por todos para que de fato traga resultados. O tema da aula de hoje é o espaço. A explicação é em Libras, língua brasileira de sinais. Parece silencioso, mas é assim que todos os alunos dessa sala estão participando e aprendendo juntos. Nessa escola municipal, que fica em São José dos Campos, a educação é totalmente inclusiva. A Aline estudou aqui quando era mais jovem e hoje é responsável pela alfabetização dos pequenos. Me sinto muito feliz por ensinar essas pessoas surdas, sempre me pergunto, sempre tirando dúvidas. Gosto muito de ensinar, uma delícia essa troca com essas crianças. Comecei no primeiro ano, porém eu não tinha intérprete na escola que eu estudei. Foi muito difícil. No segundo ano continuei sem intérprete. No terceiro ano foi que os meus pais procuraram uma escola e encontraram um local que tivesse acessibilidade e inclusão para as pessoas surdas. Comecei a estudar aqui na escola Roncone. Fiquei muito feliz por comecei a ter contato com os surdos. Também contato com os intérpretes, fazendo perguntas, tirando dúvidas e me senti pertencente. Foi mais tranquilo, não fiquei à parte, fiz parte da escola. Também tinha o sonho de me tornar professora. Pensava sobre essa vontade no futuro de ensinar as pessoas, trabalhar nessa profissão. Por isso fiz pedagogia e me apaixonei. Os professores passam por uma formação específica para dar aula. Praticamente todos sabem Libras e entendem como é o processo de aprendizagem de cada aluno. A Rosemary é uma das profissionais. Ela é intérprete dentro de sala de aula. É um desafio porque o aluno tido como normal, ele aprende a ler e a escrever pela pauta sonora. A criança com deficiência auditiva ou surdez aprende pelo visual. Então, é uma outra metodologia específica para aquela criança. E cada criança é uma criança, não se pode generalizar. Em São José dos Campos, são mais de 4.500 alunos deficientes na educação infantil e também no EJA. Em São José dos Campos, hoje, as escolas municipais atendem a todas as crianças, inclusive as crianças com deficiência. E são todas as deficiências. Existem, claro, os projetos. Por exemplo, nesta escola, o projeto é específico para surdez, porém, a escola atende todas as crianças. Nós temos crianças com autismo, crianças com síndrome de Down, deficientes físicos, enfim, abrangem a todos. Todos são muito bem-vindos na escola. Nessa escola, são cerca de 90 alunos que possuem algum tipo de deficiência,
seja ela física ou intelectual. O modelo de educação inclusiva em São José tem caminhado para quebrar barreiras, mas essa não é a realidade de muitas cidades do Brasil. Em 2022, entre as quase 200 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade no país, pouco mais de 7% eram pessoas com deficiência. No mesmo ano, entre as pessoas de 15 anos ou mais, quase 3 milhões eram analfabetas. Isso corresponde a uma taxa de analfabetismo de mais de 21% desse público. Por aqui, todos os alunos entendem a importância da palavra pertencer e não há diferença entre eles, nem dentro nem fora da sala de aula. A Valentina tem apenas 9 anos e o Vitor tem 11. Os dois sabem Libras e sabem também da importância da inclusão. Sim, porque aí se você precisar de ajuda, aí você pergunta para eles. É muito importante para aí a gente se comunicando com ele, ter mais amizade com eles, né? Então tem que aprender, sim, é importante para isso. É importante para todo mundo. E eu queria abrir essa conversa para você participar do jornal, me respondendo se na sua cidade a educação inclusiva funciona ou deixa a desejar. Aqui em São José mesmo, se alguém estiver me escutando, me ouvindo, me assistindo e estiver encontrando algum tipo de dificuldade para matricular o filho que tem algum tipo de necessidade especial, de deficiência, numa escola pública ou particular, conta pra gente. Vamos abraçar essa causa, todo mundo junto, só assim a gente consegue transformar e, de fato, proporcionar e cobrar que a educação inclusiva seja uma realidade e não um favor que ninguém está fazendo para uma criança que depende e que precisa de algum tipo de atenção diferenciada. Vamos juntos nessa. Se tiver problema, a gente denuncia. Se tiver alguma coisa legal funcionando, a gente mostra também, porque, como eu sempre falo, boas iniciativas inspiram. Então, fica aqui o nosso espaço aberto para que você possa participar junto com a gente, tá bom? 99752-4005 é o nosso WhatsApp da redação. Inclusive, vale abrir um pouco mais esse leque de assuntos para te perguntar se na sua cidade está faltando algum tipo de terapia para as pessoas com algum tipo de necessidade especial. Enfim, se tem alguma coisa demandando com dificuldade, conta pra gente e conta com a gente, tá bom? 99752-4005 é o nosso WhatsApp da redação. 6 horas e 37 minutos, você que está voltando para casa agora, depois de um dia complicado de trabalho, se você depende do transporte público, talvez o dia esteja terminando ainda mais cansativo para você, que é de São José e de Jacareí. Porque logo cedo teve paralisação dos funcionários do transporte público e os ônibus demoraram um pouco mais para saírem das garagens, o que complicou a vida de muita gente. Esse foi o cenário que quem acordou cedo para pegar o transporte público encontrou. Pontos lotados. O motivo? Ônibus atrasados. E eu tô desde 5h20 lá no ponto final. E aí eu tô aqui desde 8h03, cheguei aqui 8h03, nada de um Campo São José passar. Ô, gente. E hoje o ônibus da senhora atrasou? Hoje está todos os ônibus atrasados, engarrafamento lá perto do Atacadão. Eu saí de casa às 5 horas da manhã e estou aqui até agora. E nada dele? Nada de ônibus. Quem depende do transporte público para trabalhar fica preocupado com o horário que vai chegar no serviço. Lá o patrão fica de cara feia, né? Achando que a gente que está mentindo, não é que está mentindo, não tem tempo para mentindo, não. O atraso dos ônibus aconteceu por uma assembleia feita pelo sindicato na madrugada desta quarta-feira. Enquanto isso, os passageiros esperavam os ônibus, mas nenhum deles chegavam. A assembleia discutiu o reajuste salarial e dos benefícios. Com a mobilização, os ônibus só começaram a sair da garagem por volta das 6h15 da manhã. Estão fazendo algum tipo de movimento em prol dos seus benefícios e assim atrasa todo mundo, né? E quando os ônibus finalmente começaram a chegar, filas e filas para entrar no veículo. Ruim, tá osso. A Bosvale, empresa responsável pelo transporte público de São José e Jacareí, afirmou que foi pega de surpresa com a paralisação de hoje cedo e que está negociando com o sindicato sobre a campanha salarial. Agora à tarde, o sindicato que representa a categoria disse que a próxima reunião com a empresa está marcada para terça-feira da semana que vem. Funcionários da GM aqui em São José dos Campos aprovaram hoje a proposta feita pela empresa de PDV, o Programa de Demissão Voluntário. Dos 2.371 trabalhadores,
1.659 aprovaram a proposta contra 712 que rejeitaram a proposta de PDV. A decisão é contrária à orientação do sindicato que representa esses trabalhadores. Nós procuramos a empresa, mas até agora não tivemos retorno. Um homem de 40 anos arrombou uma loja em Taubaté, encheu um saco de camisetas, shorts, chinelos e saiu da loja caminhando tranquilamente pela rua. Mas o jogo virou e ele foi preso. Porta arrombada, prateleiras vazias, loja completamente revirada. Foi desta maneira que o Bruno encontrou a loja dele depois de um furto na noite da última segunda-feira em Taubaté. Em relação a prejuízo, se for somar tudo mesmo, vai dar mais de 20 mil reais, cara. É um prejuízo, assim, pra gente que é empreendedor, sabe o quanto é difícil. Acho que ninguém espera tomar um prejuízo desse do dia pra noite. Infelizmente agora é correr atrás e tocar o barco do jeito que dá. As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram o exato momento em que um dos criminosos carrega uma sacola cheia de itens que foram levados da loja por volta das 11 horas da noite. No primeiro momento a gente não estava em Taubaté, né? A gente tinha ido fazer a reposição de mercadoria, trazer reposição para a loja. Eu estava em São Paulo, né, na Grande São Paulo. Recebemos a notícia por ligação, a mulher ligou para a gente avisando. Ficamos em choque, né, no momento a gente não espera acontecer isso com a gente. Os policiais civis souberam desse crime ocorrido a partir do aplicativo Vizinhança Solidária. E aqui ressaltamos também a importância da integração da comunidade com a Polícia Civil. Tanto que nesse crime nós chegamos ali à autoria a partir de informações fornecidas pela população. E a pessoa foi encontrada no Bosque da Saúde com a res furtiva, com os produtos do furto. E a partir da semelhança física, né, e de diligências ininterruptas dos policiais civis, a partir de informações fornecidas pela própria vizinhança, nós conseguimos recuperar os produtos furtados e prender o criminoso em flagrante delito. Cerca de 40 itens, entre roupas, calçados e bonés, foram recuperados e devolvidos ao proprietário. Prontamente nós ligamos, fizemos contato com a vítima e conseguimos restituir esses bens para a vítima, recuperando esses bens e diminuindo o prejuízo, né, tendo em vista aí que a gente consegue, né, restituir e trazer um pouco de paz ali, né, porque a pessoa, os donos do estabelecimento comercial, apesar do constrangimento sofrido, porque a loja teve a questão do arrombamento, mas eles conseguem aí não ter o prejuízo, que era um prejuízo muito grande. O Vale do Paraíba registrou 394 furtos nos 4 primeiros meses deste ano, um aumento de 5% se comparado ao mesmo período do ano passado. Apesar do susto e do prejuízo, o Bruno não irá desistir. Acho que aqui mesmo a história acabou, nesse ponto, nesse comércio, e a gente vai caçar um outro ponto, ou vai continuar só no online também, que é mais seguro, mas o futuro é indefinido, né? O futuro a gente não sabe a certo o que vai acontecer, mas a história da loja não vai acabar. Não vamos abaixar a porta e não vamos parar de vender. É isso aí, desanima, né? Dá uma tristeza a gente trabalhar duro, suar para comprar mercadoria, suar para manter a loja funcionando, com tudo em ordem. E de repente vem um criminoso e parece que destrói parte do sonho, não é? Mas eu espero de verdade que você consiga se reerguer, respirar fundo e retomar o seu negócio com segurança e com a dignidade que todo mundo merece. A gente sai para trabalhar e a gente quer voltar para casa com tudo ok. A gente quer trancar a porta do nosso negócio e voltar no dia seguinte com tudo em ordem, como tem que ser. Então a gente tem que cobrar realmente mais segurança e que a gente tenha mais tranquilidade para trabalhar, porque todo mundo trabalha porque precisa. É bom quando a gente faz o que a gente gosta, é bom quando a gente trabalha com o que a gente quer. Empreender não é fácil, ainda mais com esse extra da criminalidade. Aí não dá, né? Que esse cara, de fato, permaneça preso. Letícia Keller é quem chega agora ao vivo para conversar com a gente e sobre um caso que a polícia de Guará está investigando. Letícia Keller, boa noite, bem-vinda.
Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que nos acompanham. É um jovem de 20 anos que furtou o carro da ex-namorada. E detalhe, viu? Ela tinha medida protetiva contra ele. Ele furtou este carro dela na noite de ontem em Guaratinguetá. E ele seguiu sentido a Avenida dos Expedicionários, que é uma avenida bem famosa lá em Guaratinguetá. Ele acabou batendo contra um muro e a polícia, a PM, foi acionada para atender a ocorrência de acidente. Mas chegando no local, eles viram que o rapaz estava bem alterado. Ele fez o teste do bafômetro, mas deu negativo. Ele estava bem nervoso. Ele então apresentou a carteira de habilitação que os policiais viram então que estava vencida. Os policiais também viram que ele tinha a medida protetiva contra ele e o prenderam em flagrante. Ele foi então encaminhado para a delegacia de Guaratinguetá e ele agora vai responder por descumprimento de medida protetiva, furto de veículo e tentativa de fuga do local do acidente. É isso, Marcela, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Letícia, obrigada pelas suas informações, viu? E que esse cara também permaneça preso e pague por tudo que ele fez. Já tinha medida protetiva, não era nem para estar perto da menina. Ainda chega perto da menina, ainda pega o carro dela, pelo amor de Deus, né? Mas que, de fato, a justiça seja feita. Obrigada, Letícia, beijo para você, boa noite. 3 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sabe onde? Em um condomínio aqui de São José. Quem traz as informações sobre esse assunto é o Leonardo Lobo. Estamos na região sul de São José dos Campos, conjunto habitacional Eumano Veloso, onde aconteceu toda essa situação. A Polícia Civil que apreendeu esses 3 suspeitos e eles chegaram através de uma denúncia anônima feita pelos próprios vizinhos ali da rua. Por quê? Como que funcionava? Esses criminosos usavam os telhados dos moradores ali do entorno para comercializar toda essa substância ilícita e também para fugir da polícia quando a equipe chegava. Os vizinhos, já incomodados com o tráfico de drogas e também com essa situação do dano material nos telhados, resolveram fazer essa denúncia. A Polícia Civil chegou na rua do endereço dos fatos, onde todo esse crime acontecia, fez campana e eles flagraram essa situação toda, tá? Eles observaram a comercialização das drogas e funcionava assim. Um suspeito ficava no chão, ali no portão, vendendo as substâncias, enquanto o outro ficava no telhado. Para se caso fosse necessário fugir, ele já estava ali preparado para receber a droga e correr, escondê-la e também se esconder. Bom, a polícia viu toda essa situação, tentou abordar esses 2 suspeitos que estavam comercializando as substâncias. Eles tentaram fugir, mas a polícia conseguiu capturá-los. Dentro da residência, a polícia encontrou mais um homem de 18 anos, que também já era procurado, e todos esses 3 foram prendidos. Eles foram presos, foram levados e estão à disposição da justiça. Dentro da casa, a polícia encontrou mais de 100 porções de drogas, incluindo maconha, crack, ice, cocaína, vários tipos de substâncias ilícitas que eles vendiam ali na rua, incomodando os vizinhos, subindo pelos telhados, fazendo essa algazarra durante o período da noite. Todo esse material, claro, foi apreendido e esses 3, então, permanecem à disposição da justiça. De São José dos Campos, Leonardo Lobo. Em São José, teve uma fiscalização na Praça de Pedágio da Carvalho Pinto e um homem foi preso. Sabe por quê? Porque os policiais descobriram uma série de adulterações no carro que ele dirigia. Uma delas era no painel. A polícia encontrou um compartimento oculto revestido com gesso e manta térmica. E dentro desse compartimento tinha uma arma com numeração raspada e 12 munições intactas. Além disso, a equipe também descobriu um compartimento atrás do rádio que funcionava como um cofre. A gente está vendo imagens aí dessa fiscalização e dessa apreensão. Tá aí dinheiro, celular, arma e munições, tudo isso apreendido aqui em São José durante essa fiscalização na Praça de Pedágio. Também falando sobre São José, gente, teve uma confusão em um abrigo da cidade e essa confusão deixou uma funcionária ferida. Uma funcionária foi agredida. O Leonardo Lobo, mais cedo, também acompanhou esse caso e traz as informações agora pra gente. Essa briga toda aconteceu
Aconteceu dentro de um abrigo que fica na Vila Maria, em São José dos Campos, foi ontem. E o que aconteceu de acordo com a autoridade? Um menino diagnosticado com um transtorno mental teria dado um tapa em uma das funcionárias. Os outros internos ficaram sabendo dessa situação e aí, como forma de represália, dois meninos foram até o quarto desse outro garoto, arrombaram a porta e começaram a agredi-lo. O pessoal do abrigo escutou toda a briga, foi lá intervir para que aquela agressão parasse e aí eles chamaram também a Guarda Civil Municipal justamente para formalização da ocorrência. Bom, é importante a gente falar que a funcionária que teria sido agredida disse que não vai prestar queixa criminalmente contra aquele garoto, justamente pelo quadro clínico dele. Já esses outros dois meninos que agrediram esse primeiro foram à delegacia para prestar depoimento, a polícia conversou com eles, formalizou toda essa situação que foi registrada como lesão corporal por causa da agressão ao menino com o transtorno mental e também dano ao patrimônio público, já que eles quebraram a porta. Bom, todo mundo já está no abrigo e, claro, todo mundo segue em observação pela equipe de segurança de lá. Foi isso que aconteceu aqui perto da gente, em São José dos Campos, ontem. Volto com você aí no estúdio. Hoje teve operação de combate ao abuso sexual infanto-juvenil em Taubaté. A busca aconteceu na casa de um homem no bairro Piracangaguá. No local, a Polícia Federal conseguiu apreender computadores e celulares que serão vistoriados. A investigação apontou que o suspeito estava desde o começo desse ano baixando e compartilhando imagens de abusos e de exploração sexual infanto-juvenil na internet. Segundo a polícia, o dono das imagens não foi preso, mas poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil, cujas penas somadas podem alcançar até 10 anos de reclusão. No próximo bloco, a gente fala sobre um tema delicado e super importante: violência infantil. Hoje é Dia Mundial contra a Agressão Infantil. Como identificar sinais que possam indicar agressões? Nem sempre as marcas são apenas físicas. Se você quiser participar desse bate-papo, eu vou adorar te receber. Nosso WhatsApp é o 99752-4005, 6h51. Volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Você está precisando de ajuda e ninguém te escuta? Eu quero te escutar. Todo sábado, a 1h da tarde, A Voz da Gente, um programa que é a sua força, a sua esperança. Conta pra mim a sua história. A gente tem um encontro marcado. Todo sábado, a 1h da tarde, aqui na TH+ SBT. A Voz da Gente. Oferecimento. Amo Vacinas. A prevenção é a melhor opção. Aquários Open Mall. Tudo o que você precisa em um só lugar. Especial de junho do Vale Cap. Meio milhão de reais. Isso mesmo, 500 mil só no quarto sorteio. É pra ajeitar a vida. Compre já o seu Vale Cap e concorra a R$500 mil. Realize seus sonhos. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. No Super Giro, 30 prêmios de R$2 mil. E no quarto sorteio, R$500 mil. Isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? Nossa, eu adorei. Como você adivinhou que eu queria vir aqui? Pois é, não tem erro. Especial de namorados Abratio Restaurante. 2 a 15 de junho em todos os horários. Mas e aí? O que a gente vai comer? São 2 menus completos com massas selecionadas, bebidas. Mas e a sobremesa? Claro, uma deliciosa sobremesa. Especial de namorados Abratio Restaurante. Vem viver esse momento. Atenção São José dos Campos, está de volta a tradicional Feira de Malhas. Fei Malhas, de 30 de maio a 8 de junho, no Centro de Eventos Shopping Jardim Oriente. Na Fei Malhas você encontra peças exclusivas e com preço de fábrica. Venha conferir. Realização AWR Promoções. Eles disseram sim para o amor. Mas existem muitos contra essa felicidade. E o que deveria ser o início de uma linda história
será o começo de um terrível pesadelo. Eu vou acabar com você, eu juro. Ninguém se apaixona em 3 dias. Este casamento não vai durar. Não gosto de como essa senhora te trata. Nós vamos ser felizes porque nos amamos de verdade, senhora. Segunda, 15:06 da tarde. Estreia. Ela vai pagar por isso. Eternamente Apaixonados. O sucesso do México. Agora aqui, no SBT. O assunto agora é delicado, mas é muito importante. Hoje é o Dia Mundial contra a Agressão Infantil. E não é porque você não tem filho ou você não convive com criança no seu dia a dia que você não precisa se informar sobre isso. E eu digo isso por um motivo muito simples. Porque quanto mais todos nós soubermos sobre esse assunto, mais a gente consegue ajudar. Ajudar a denunciar e até a prevenir casos de agressão. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto tão importante, eu trouxe aqui ao estúdio do TH Mais Notícias a Beatriz Turci, que é psicóloga. Beatriz, obrigada pela sua participação. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcela. Eu que agradeço. Obrigada. Prazer. Prazer é nosso. Beatriz, quando a gente fala sobre agressão infantil, vem uma série de coisas na minha cabeça. Nem sempre a agressão é física. Muitas vezes começa com uma agressão verbal, uma coisa emocional, e às vezes a consequência disso é uma agressão física. Quando a agressão é física, a gente consegue ver as marcas no corpo da criança. Quando a agressão começa com agressão emocional, verbal, a gente não consegue muitas vezes detectar. E aí isso vira uma bola de neve, certo? Como é que a gente pode ajudar em casos assim? Sim, é perfeita a sua colocação. A criança, ela dá sinais de todas as formas, né? Um exemplo, uma criança que está na escola e ela é agressiva, ela morde muito, ela está expressando, ela ainda não consegue falar. Vamos colocar uma criança aí de 3 anos, ela não consegue falar. Algo dentro dela está acontecendo. Então, por mais que ela não tenha sinais físicos, sinais psicológicos ela está dando para a gente. Ela não precisa ter sinais, ela não precisa ter marcas para mostrar para a gente que ela está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência. Eu sempre gosto de falar para os pais, para as famílias que eu atendo, que violência não é só física, não é só agressão física, sexual, é tudo aquilo que bane a criança do direito dela. O direito de brincar, o direito de ter saúde, de ter escola. Então, tudo aquilo que bane a criança de ter o direito básico, direito humano, já é uma violência. Para a gente prestar atenção, seja um vizinho, seja tudo aquilo que, se os pais não estão conseguindo gerir esses direitos, então todos nós somos responsáveis por aquela criança, seja o professor, seja o vizinho, seja o primo, seja o avô. Tudo aquilo que a criança está mostrando de forma muito abrupta, muito incoerente com o que de fato é do desenvolvimento infantil, já é dever nosso prestar atenção e falar, opa, tem alguma coisa acontecendo com essa criança. Quando a criança ela começa a contar certas coisas para os adultos, e eu sei que tem uma fase da infância que a criança ela fantasia muita coisa. Às vezes conta uma história que você estava lá e você viu que a história não foi bem assim. E qualquer outra pessoa que está de fora e ouve fala, meu Deus, como assim que aconteceu com essa criança? Como é que a gente entende essa parte fantasiosa, mas mesmo assim não invalida, porque às vezes não é fantasia. Às vezes é uma verdade que aquela criança está contando e, é coisa de criança, nossa senhora, fantasia pra caramba. Como é que a gente lida com isso? Tem alguma técnica, algum jeito da gente tentar descobrir se aquilo é verdade na base da conversa com aquela criança? Tanto da conversa quanto da demonstração através de desenho. Criança é muito lúdica, então tudo que a gente puder fazer com que a criança desenhe, mostre pra gente através de brincadeiras, do jeito lúdico, fantasioso, é muito válido. Se ainda assim você tem dúvida, leva para um profissional. Procura um profissional capacitado, qualificado para te ajudar. A criança é muito fantasiosa, tudo para a criança é lúdico, é fantasioso.
Mas se é de forma recorrente, alguma coisa aconteceu. Se não foi com ela, foi com alguém próximo. Então, a criança contou para você algo muito fora da realidade, muito incoerente, mas essa criança não passa por isso, não é possível. Ela viu. Em algum lugar, ela conseguiu captar aquela informação. Da onde? O que está acontecendo? Se não foi com ela, foi com alguém próximo. Ou algum amiguinho de escola contou. Será que não foi com essa criança? Mas será que foi com algum amiguinho? Então, algo ao redor dela, ela conseguiu captar. Pode não ter sido com ela, mas pode ter sido com outra pessoa ali ao redor dela. Vocês sabem, eu já falei algumas vezes aqui, que a gente faz um bate-papo entre amigos, né, com informação. E eu já falei algumas vezes que eu sou mãe de uma menininha linda, de 4 anos. Então, assim, eu sei, na prática, eu vivencio isso, as delícias da maternidade e as dificuldades da maternidade. A gente tem que jogar limpo umas com as outras, uns com os outros, mas faz parte da nossa obrigação como pais prestarmos atenção em todos os sinais que os nossos filhos e os amiguinhos vão dando para que a gente possa direcioná-los da melhor maneira possível. Cada um vive uma realidade. Cada um tem a sua dificuldade. Tem gente que não tem rede de apoio, tem gente que tem. Tem gente que a rede de apoio se intromete mais do que a gente gostaria. Tem gente que não, que é incrível ter rede de apoio. Enfim, a régua é diferente para cada família. Mas é importante que a gente tenha informações para que a gente busque o caminho o melhor possível para aquela criança que depende tanto da gente, né, Beatriz? Com certeza. E é o que eu sempre falo para as minhas famílias, para os pais que chegam até mim. Você não vai conseguir proteger sua filha, você não vai conseguir colocar o mundo inteiro na régua da sua casa, do seu universo, do seu mundo. Você pode qualificar, dar tudo que você acha de mais importante, de mais belo para sua filha. E outras famílias, e outras mães, e outras pessoas, e outras crianças terem outras vivências. E isso vai chegar até ela de um jeito ou de outro, de uma hora ou outra. O mais importante para as nossas crianças, o que está no seu alcance, o seu controle, é preparar a sua filha para isso. Como ela vai lidar com isso? Mas é uma criança de 4 anos... Ela entende muito bem. Ela entende até muito mais que a gente. E agora é a hora da gente ensiná-la que ela vai ter situações que não vai estar no alcance dela e que ela vai ter que se preparar muito bem para quando chegar o momento que ela não vai ter controle sobre os amiguinhos dela. Ai, meu pai, é difícil, mas vamos seguir nessa missão que é muito especial. Beatriz, obrigada pelas suas informações, obrigada pela sua ajuda, viu? Imagina, boa noite, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Obrigada Marcela. a você. Vamos respirar depois dessa? Aposto que sua cabecinha tá assim, a minha também. Vamos fazer o seguinte, respira, vai dar tudo certo. 7h02, hora de acompanhar direto de Brasília a participação do Diego Amorim. Ser ministro da Fazenda não é fácil em governo algum. Fernando Haddad, especificamente, tem uma vida talvez ainda mais difícil, porque há muita gente dentro do próprio governo Lula, dentro do PT, que joga contra. O governo gasta demais, ninguém quer cortar gastos de verdade, e aí sobra para a Fazenda pensar em soluções, como meter a mão no bolso do contribuinte por meio do aumento do IOF. Nas urnas, Fernando Haddad nunca foi um sucesso. Não se reelegeu prefeito de São Paulo, perdeu para a presidência da República, perdeu para o governo do estado de São Paulo. Ainda assim, Haddad é considerado um importante ativo do PT e da esquerda. Consegue, bem ou mal, dialogar com o chamado centro político. A cada turbulência no Ministério da Fazenda, fala-se aqui em Brasília na possibilidade de Fernando Haddad deixar a pasta. Eu não sei se isso vai acontecer, mas sei que Lula costuma ser leal a quem ele acha que merece lealdade, e é o caso do Fernando Haddad. Com ou sem Haddad, a conta na Fazenda, infelizmente, vai ser sempre mais eleitoral do que econômica. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para amanhã no Vale, na Serra e no Litoral. Em São José dos Campos, o sol aparece e os termômetros sobem até a marca dos 30 graus.
31 é a máxima prevista para essa quinta-feira em Pindamonhangaba. Em Ilhabela, o sol deve aparecer entre nuvens e a temperatura máxima fica em 33 graus. Já em Campos do Jordão, o dia será ensolarado, com termômetros variando entre 12 e 21 graus. Tempinho gostoso, vai. Tempinho gostoso para ir para uma festa junina. O que você acha? Aqui em São José tem a tradicional festa do Asilo Santo Antônio, onde está Beatriz Plaça. Beatriz que chega em ritmo de festa para conversar com a gente agora ao vivo. Oi, Bia, você está num lugar que eu adoro. De novo, você me fazendo ter saudade da minha época de repórter. Mais uma festa em 2 dias seguidos. Você está muito... É a lá SBT mesmo, é só festa. Boa noite. Marcela, tô festeira demais, mas junho é isso mesmo, né? Festa junina para todo canto. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando aqui o TH Mais Notícias. E já vou pedir para o Claudinei Salles mostrar para vocês, olha só essas delícias que tem aqui nessa tradicionalíssima festa junina aqui do Asilo Santo Antônio. Tem espetinho, tem hot dog, tem aqui o cuscuz, que não pode faltar esse cuscuz, ó, me falaram que é uma delícia, depois eu vou experimentar, hein? E lógico, o bolinho caipira aqui do Asilo Santo Antônio, que é um bolinho caipira tradicional, viu, gente? Me falaram que é o melhor bolinho caipira que tem em São José dos Campos. Depois a gente vai saber. Depois eu levo a informação aí para vocês da redação. E eu vou pedir para o Cal mostrar para vocês também o movimento que está aqui, porque abre todos os dias 6h30 da noite. Começou no dia 31 e vai até o dia 14, agora de junho. E olha, o movimento está começando agora. O pessoal está chegando, né? Sai muita gente do serviço e vem aqui comer uma coisinha gostosa, mas além das coisas gostosas que a gente já mostrou aqui, a festa em si é muito maior do que isso, né? Todo o dinheiro aqui, que é ganho aqui, é revertido para ajudar o asilo. Vamos ver o que a irmã falou pra gente. O asilo é anos aqui em São José. A gente acredita que há 80 anos essa festa acontece. Ela é movida pelos voluntários que nos ajudam, né, a levar essa missão que a gente fala, né? Trabalhar aqui no asilo é exercer uma missão. Então, cuidar daqueles que precisam de cuidados. E há 86 anos a gente faz isso, com a ajuda dos voluntários. Sem eles, a gente não conseguiria levar essa festa, que é uma festa grandiosa, né? Então, passa uma média de 120 voluntários por ano, nos ajudando nesse período da festa. Né, e todo o valor arrecadado ele é revestido em benefício do próprio asilo, para a manutenção do asilo e cuidado dos idosos. Hoje nós temos 43 idosos na instituição, né, a nossa capacidade máxima, e aqui eles têm 6 refeições diárias, então o custo disso não é barato. A gente tem muitas doações, mas tem alimentos que não chegam para a gente, né, como a proteína, a medicação, que é bem alto o valor, né? Então, tudo isso leva um custo grande e essa festa ela ajuda no dia a dia a gente manter o restante do ano, né? Que a gente arrecada agora para poder manter o restante do ano, todas as nossas atividades e trazendo para o idoso aquilo que ele mais precisa, né? Alimentação, cuidado, a equipe, né? Nós temos 32 colaboradores, então, para manter essas famílias que a gente sabe que depende de nós também, né? São 32 funcionários que têm... São 32 famílias que precisam levar o pão para casa, nos ajuda a exercer a missão e nós contribuímos para que eles cuidem da sua família também, né? Então, quando você compra um bolinho 2, você não está apenas comendo aquele bolinho, saboreando o melhor bolinho da região, mas você está ajudando as irmãs a exercer a missão aqui de cuidar dos idosos. Então, essa é a importância, né, de todos que vêm, que participam da festa. Ele está... Claro, saboreando, mas ele está ajudando a gente a exercer essa missão do cuidado do próximo. Todo mundo que vem é unânime de dizer que é o melhor bolinho. Essa semana veio um casal de São Paulo que não conhecia, que veio para conhecer o bolinho, saíram daqui encantados, encheram o isopor, né, o cooler para levar para poder fritar em casa, porque é o melhor bolinho. E não só é o melhor bolinho, né, porque ele é feito com muito amor, com generosidade, de corações tão generosos que vêm para ajudar, né.
Olha, Marcela, se a irmã Sirlene falou que é o melhor bolinho, quem sou eu para dizer que não é? Deve ser maravilhoso, daqui a pouco eu vou comer um para ver se é mesmo e falo aí para vocês na redação, viu? Mas olha só, a gente falou sobre os voluntários dessa festa, que é muito grande, precisa de muita gente para ajudar. Olha só, as meninas sorridentes, trabalhando com muito amor, felizes. E elas chegam cedinho aqui, viu, Marcela, para fazer todos os bolinhos, a massa, também a carne. Todo mundo trabalha muito aqui. E elas saem tarde, viu, por volta das 11, meia-noite, para deixar tudo prontinho para o dia seguinte também, que tem festa. E olha só, vamos conhecer uma história bem legal aqui do asilo, que é a história da Débora. A Débora é voluntária aqui há 27 anos, é muito tempo, né, Débora? E veio de família? Veio de família. Minha mãe voluntária aqui, que está ali no quadro, há mais de 40 anos, a gente sempre com ela. Ela faleceu e eu e meu irmão, a gente continua o legado dela. Eu estou aqui há 27 anos como voluntária dessa festa tão tradicional aqui em São José. E aí, assim, o amor que vocês repassam na comida, né, nos bolinhos tão tradicionais. É muito gostoso, porque são todas voluntárias de muitos anos, todo mundo faz com muito amor, tem muita tradição. A gente chega aqui meio-dia, 1h, muitas só saem na hora de fechar, é uma coisa muito gostosa. E para um bem muito maior, né? Ajudar os nossos queridos aqui do asilo. Com certeza, tudo é revertido para os nossos velhinhos, que há anos e há anos isso vem acontecendo, né? Então é tudo para ele e a gente faz tudo isso com muito amor. Débora, obrigada pela sua entrevista. A Débora se emociona para falar, né, Débora? Porque é muito é algo do coração. É uma história do coração, que eu estou aqui. Quando a minha mãe faleceu, eu pensei que eu fosse parar, mas de jeito nenhum, o legado continua. História linda. Obrigada pela sua entrevista. Está liberada para voltar ao trabalho. Ô, Marcela, vamos experimentar um bolinho comigo? Vamos? Chega mais, que eu vou morder um bolinho, vou abrir para vocês verem aí o bolinho por dentro, tá? Opa, desculpa, viu? Olha só, o pessoal tá na fila aqui do bolinho, viu? No ao vivo, ó. É, olha só, vamos lá? Ó, que delícia! É o melhor bolinho, Marcela? Não, Bia. Deixou todo mundo aguado aqui, com água na boca. E ó, o pessoal... Deixa eu ver. Essa produção não para. É o tempo inteiro, pegando gente. Bolinho. Fazendo, fritando. A fila é a mais concorrida de todas aí da festa. Gente saindo com sacolinha carregada. Que legal. Eu gosto muito dessa festa. Acho uma festa gostosa de ir com a família. Em todos os sentidos. Porque é saborosa, porque a gente sabe que ajuda. Esses voluntários tão simpáticos que há tantos anos fazem essa festa acontecer. Fazem a diferença. É muito bacana. Foi a primeira festa junina que eu fui quando eu cheguei a São José, sabia? Isso há 15 anos. Na época, os meus amigos falaram o seguinte: você precisa provar o bolinho caipira. Eu falei, que é isso? Eu não conhecia, né? Sou de São Paulo. E aí me levaram à festa do Asilo Santo Antônio para comer o bolinho caipira. Me apaixonei e vou todos os anos. Bia, um beijo para você. Você falou assim, vamos experimentar. Vamos, é muita gente, né? Você experimentou sozinha. Eu espero que Claudinei Salles consiga experimentar e me representar nessa, porque eu quase mordi a tela da televisão quando você aproximou o bolinho caipira da câmera. Eu e muita gente, com certeza. Beijo, Bia. Obrigada pelas informações. Até mais tarde. Tchau, tchau. Vamos agora saber quais são os destaques do SBT Esportes Vale, que começa daqui a pouquinho com o Lucas Tavares. Oi, Marcela, boa noite para você. Olha só, quarta-feira, meio de semana, vamos falar sobre seleção brasileira, os horários da Libertadores, da Sul-Americana. Vou te falar, sabe o que é uma boa quarta-feira também? É aquela quarta-feira que termina em pizza. Hoje tem pizza no programa e, além disso, tem um prêmio surpresa para o telespectador ficar ligado. Esse não dá para perder daqui a pouquinho no SBT Esportes Vale. Um beijo para você. Pô, tá todo mundo querendo me deixar com água na boca. Uma vem aqui e fala de bolinho caipira. O outro chega na sequência e fala que é dia da pizza. Pelo amor de Deus, gente. Vamos passar vontade junto comigo, pelo menos, né? Bora de mensagem? Isso não vai passar vontade, não. Isso a gente vai ler juntos. Rubens, boa noite. Minha neta autista reside perto de uma escola municipal no Jardim Colonial, mas não consegue vaga. Estuda em uma escola estadual e não tem apoio na sala de aula. Poxa, Rubens, isso é sério. Não ter apoio dentro da sala de aula?
complicado mesmo, né? Será por que não está conseguindo vaga na rede municipal? Obrigada pela sua participação e se você quiser a gente continua conversando no WhatsApp sobre isso para entender essa situação e ver de que maneira a gente consegue ajudar, tá bom? Alessandro Coimbra, de Jacareí, falou: boa noite, Marcela. Acompanhando o jornal, a inclusão é muito importante. A implantação deveria haver em todas as escolas e as prefeituras precisam informar. Com certeza, com certeza. Escolas públicas e particulares precisam entender essa responsabilidade e essa obrigação de proporcionar uma educação verdadeiramente inclusiva. Xandão, de Pindamonhangaba. Boa noite, equipe do TH Mais Notícias. Eu quero parabenizar pela matéria de ontem sobre o autismo. Que venham mais matérias sobre o autismo e sobre o TDAH também, pois muitas pessoas têm os dois, com certeza. Obrigada pelo feedback e obrigada pela sugestão também. A gente vai continuar, com certeza, falando sobre esse assunto sempre que puder aqui no jornal. Rony, de São Bento do Sapucaí. Boa noite, sou Rony Galvão, moro em São Bento do Sapucaí. Muito bom, parabéns por essa matéria. Seria muito bom se toda a cidade se adequasse professores para alunos com qualquer tipo de deficiência. Com certeza, Rony, é uma obrigação de todo mundo que trabalha com educação. Pena que nem sempre teoria e prática agem juntos, né? Se conversam, falam a mesma língua. Mas a gente continua informando para quem sabe mudar essa realidade. Beijo, obrigada pela participação. Vamos fazer uma pausa rapidinha para chamar o intervalo comercial? No próximo bloco a gente fala sobre PIX, as novas regras ditas hoje, anunciadas pelo Banco Central, inclusive sobre a implantação do PIX automático. Volto já. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Tá com o celular na mão? Aproveita e segue o Insta e o Facebook da TH Mais SBT. Lá tem notícias, bastidores, cortes dos programas e muito mais. Falei que ia ser rápido, não falei? O Banco Central lançou agora à tarde o PIX automático. Essa ferramenta vai permitir o agendamento de despesas recorrentes. Mais cedo nós conversamos com o economista José Joaquim sobre esse assunto. Muda para 60 milhões de pessoas a condição de poder ter acesso a uma forma mais democrática de pagamento de seus débitos, né, ligada à conta de água, luz e outros boletos mais simples. Porque essas pessoas que não têm o cartão de crédito vai poder realizar esses pagamentos de forma mais tranquila. Então, ajuda e muda para quem não tem esse acesso, eu acho que é uma revolução no que diz respeito aos meios de pagamento, e muda para as empresas, os prestadores de serviço, porque essa modalidade pode ajudar na questão da fidelização, né? Melhorar as questões de maior certeza em relação aos pagamentos, e tira a obrigação lá de custos relacionados a uma parte burocrática com débito automático que os bancos costumavam oferecer. A forma de pagar a qualquer dia, a qualquer momento, né? Pagar numa data certa, e a questão de não precisar, vamos dizer que fosse a empresa, né? Exigir do banco ou comprar do banco algum serviço para desconto de boleto, essas coisas. Então, esses dois fatores já é uma grande mudança, tanto para quem é o consumidor, que vai ter maior facilidade nessa questão do pagamento, né, e maior acesso, quanto do ponto de vista da empresa, o prestador de serviço ou o comércio, em relação a uma maior garantia, uma maior, vamos dizer que seja, flexibilidade nas condições de recebimento e maior, talvez, fidelização em relação aos seus clientes com os seus negócios. Então, acho que ajuda o público, de uma forma geral, notadamente, essas duas categorias de público, consumidores e empresa. Claro que o setor financeiro, as fintechs, os bancos de maior porte, passam a observar uma maior democratização em relação às condições de pagamento. Então, também, todos são afetados com essa novidade, eu diria, com essa revolução do PIX, que é algo bastante importante. Eu acho que cria até uma marca aí para o Brasil em relação a essa modalidade de pagamento no mercado financeiro. Estava vendo aqui, prestando atenção na matéria e vendo o meu Instagram, Dona Denise Crumo, mãe do nosso querido editor João Crumo, está pedindo bolinho caipira. Ela falou, eu quero o bolinho, João. Terminando o esporte, acho que você vai precisar passar na festa do Asilo Santo Antônio e levar bolinho lá para Taubaté. Pedido de mãe não nega.
Dona Denise, eu dei o recado, dei a dica. Vamos ver se ele vai fazer o delivery. Depois me conta, tá bom? Vamos de mais mensagens antes de encerrar o jornal? Rafael falou, sou deficiente. Na época em que eu estudava, não tinha escola com inclusão. Mas que legal que agora tem. Ô, Rafael, é importante que as coisas evoluam. Antigamente não tinha, que bom que agora tem. Eu espero, sinceramente, que daqui a pouco a gente mostre que todas as escolas são inclusivas e que funcionam de verdade. Obrigada pela sua participação, viu? Um beijo para você. De Jacareí vem, oi, boa noite. Tenho um filho de 15 anos com paralisia cerebral e deficiência intelectual. Ele não é alfabetizado e está sem estudar devido à inclusão não funcionar aqui na cidade, não há professor auxiliar para acompanhá-lo na sala de aula. Sobre a terapia, sim, devido a ele já ter 15 anos, ele recebe alta porque eles dão preferência para as crianças menores por falta de profissionais. É uma realidade que muitas famílias enfrentam, né? Obrigada pela sua participação, viu? Um beijo para você. Um beijo para você também, que me fez companhia nessa quarta-feira. Amanhã tem mais, combinado? 19h19, pensa positivo para atrair coisa boa. Boa noite e até amanhã. Tchau.